Então hoje continuamos falando sobre uma oração, muitas vozes, o Pai Nosso. Hoje quero então entrar propriamente na oração e nós vamos falar sobre o Pai Nosso que estás nos céus. Tomás de Aquino, falando sobre esta oração, ele fala que aqui nós temos a ideia do Pai. Pai teria uma conotação representando a criação, governo e adoção. É aqui que eu quero trazer para você, porque realmente no livro de Efésios nos fala que nós fomos adotados em Cristo Jesus. A oração foi ensinada para os discípulos. Então esta não é uma oração para todas as pessoas, e aqui não significa que Pai é Pai de todas as pessoas que estão neste mundo. Jesus, ele diz a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Está ali no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12. Então, nós temos que entender que nós todos somos criaturas de Deus, e aqueles que entenderam e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, eles passam agora a fazer parte da família de Deus. E isso por adoção, como nós lemos na citação de Tomás de Aquino. Ou seja, Tertuliano também, um dos pais da igreja, ou seja, os pais da igreja são aquelas pessoas que vieram depois dos discípulos de Jesus. Depois da morte ali de João, que foi o último dos discípulos que andaram com Jesus, outros líderes foram sendo levantados na vida da igreja. E para você entender, o Pai Nosso, ele começa realmente a tomar uma conotação maior a partir dos anos 70, no primeiro século, enfim, da era cristã. E aí nós temos um outro pai da igreja, que é Tertuliano. Ele diz assim, que Deus Pai, ele é revelado em Cristo como nunca antes. Então, uma das coisas que nós temos que entender é que o Pai é nosso a partir do momento que nós temos Jesus como Senhor e Salvador. Pai que está nos céus, ou seja, não podemos comparar a ideia com um pai terreno, bons ou maus. Então, essa é uma das grandes dificuldades que muitas vezes as pessoas têm, é que quando se fala do pai, eles logo têm uma figura de um pai, talvez, que não foi um bom pai, que fez isso ou fez aquilo, né? Por isso o padrão é Pai Nosso que estás nos céus, ou seja, esse Pai que está no céu é um Pai perfeito. Ele é realmente o modelo perfeito para todos os pais da terra. E aqui nós vemos nesse texto do Pai Nosso, realmente tem que produzir para nós uma alegria. E essa alegria está ancorada no sentido de que nós temos uma filiação divina, porque nós fomos adotados na família de Deus. Agora, Santo Agostinho, um outro pai da igreja, ele diz assim, se você encontrou um pai que está no céu, então não se apegue às coisas desta terra. É o que diz lá a palavra das cartas de Paulo. Pense nas coisas que são do alto, busque as coisas que são do alto. Então, se nós encontramos um Pai nosso e Ele está no céu, que nosso coração se volte inteiramente para este Pai. E ao tratarmos com o Pai, nós vamos falar que precisamos santificar o nome dele, que venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Então nós temos que tomar cuidado para que a oração, como eu já disse no estudo anterior, não se torne algo egoísta. A oração é falar e ouvir a Deus. Deus é o centro da nossa oração. Não é a minha necessidade, não é uma necessidade talvez da comunidade, mas Deus é o próprio centro da oração. E por isso nós, ao orarmos o Pai Nosso que está no céu, nós falamos da majestade de Deus, falamos do propósito de Deus, falamos da vontade de Deus. E assim, depois de tudo isso, é que vai entrar na questão do pão cotidiano. Nós vamos procurar falar de cada uma dessas partes da oração, frase por frase, mas quando nós
falamos do pão, né? Pão cotidiano. Nós estamos falando do Deus que supre todas as necessidades em glória por Cristo Jesus. Ou seja, Deus enviou o maná para que o povo pudesse permanecer na caminhada no deserto. Deus nos envia Jesus para que nós continuemos a caminhada, mesmo se o mar da vida tenta nos afogar. Também nós temos a presença, então, do Pai, que nos dá o pão. Nós temos aqui, quando fala assim, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem tem também nos ofendido. Nós entendemos que nós somos perdoados por causa da presença e por causa da obra de Jesus Cristo na cruz. Então, no Pai Nosso, nós temos aqui a presença de Deus, a presença de Jesus. E quando um autor ele comenta que quando se fala assim, não nos deixes cair em tentação, ele fala assim, que nós então seremos guiados pelo Espírito Santo para que não venhamos a tropeçar, a cair e a ceder à tentação. Então, perceba que, segundo os pais da igreja, nós podemos ver aqui a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de uma maneira onde a oração do Pai Nosso se torna uma oração completa, uma oração que realmente traz para nós realmente tudo aquilo que é necessário. Então, nós temos a ideia do Pai, da paternidade. Jesus ele fala no capítulo 14, verso 7 do Evangelho de João, se vós conhecesses a mim, também conheceríeis meu Pai. Então, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, a partir do momento que nós passamos a entender e conhecer também o Pai. Como eu falei, João ali, capítulo 1, verso 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, ou seja, o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, percebe, nós nos tornamos filhos de Deus, nós não nascemos filhos de Deus, mas a partir de Jesus Cristo, nós passamos realmente a nos tornar filhos e filhas de Deus. Também em Efésios capítulo 1, o verso 5 diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Ou seja, é aquilo que Tomás de Aquino diz, nós temos a ideia da criação, do governo e da adoção que vem através de Cristo Jesus. E Paulo, falando sobre isto, ele diz ali em Romanos capítulo 8, verso 29, Jesus, o primogênito de muitos irmãos. Desta forma aqui, queridos, a oração do Pai Nosso é uma oração cristã, ela é uma prerrogativa daqueles que estão em Cristo Jesus. Somente os que estão em Cristo, pela fé, têm Deus como seu legítimo Pai. Então, perceba isso, é aquilo que nós havíamos comentado, não importa aquilo que eu sei, mas o que eu faço com aquilo que realmente eu sei. E a Bíblia é bem clara neste ponto. Por que é assim? Nós voltamos àquela uma frase, Deus é Deus e as regras são dele. Nós não criamos regras nenhuma. Então, a história nos diz isso, que a partir do momento que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nos tornamos realmente aqueles e aquelas que passam a fazer parte realmente da família de Deus. A fonte e a medida de todo bem é realmente Deus. Há um autor que diz assim, dizemos e podemos dizer ou chamar Deus de Pai somente através do momento que nós somos irmãos em Cristo Jesus, o primogênito. Ou seja, a partir do momento que nós temos Jesus, nós podemos então chamar Deus realmente de nosso Pai. E há uma frase que eu gosto muito que diz assim, há muito mais em ser um pai do que simplesmente ter um filho. Há muito mais em ser um pai
do que simplesmente ter um filho. Então, por isso, nós temos que esquecer todos esses modelos de pais que nós temos deste mundo e olhar para a paternidade de Deus. E a paternidade de Deus é algo tão forte e tão intenso que o profeta diz assim: ainda que o pai e a mãe nos deixe, nos abandone, ainda que uma mãe possa abandonar o filho que ela está amamentando, Deus, o Pai, nunca nos abandonará. Então aqui, quando falamos sobre o Pai, nós estamos falando de uma relação de amor, de intimidade. E isso gera fé, gera confiança, né? Porque Deus não só o que nos criou, mas o que nos trouxe à presença de Jesus para que nós pudéssemos ter uma relação muito mais profunda. Quando nós entendemos Deus como Pai e o Pai que está nos céus, nós passamos a ter realmente segurança na nossa vida, segurança no nosso viver. E um dos textos que sempre me chama a atenção é quando o próprio Jesus, ali no livro de Mateus, no capítulo 7, o verso 11, ele diz assim: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Então, perceba, Jesus aqui no Evangelho de Mateus fala assim: o Pai nosso que está nos céus, Ele vai nos dar boas coisas. Se os pais humanos, terrenos, procuram fazer o melhor para o filho, imagine Deus que nos criou, nos adotou e nos enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Ele vai fazer muito mais. Como Paulo diz na sua carta aos Efésios, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, a filiação divina, ela não é assim uma realidade, como diz um autor, uma realidade açucarada, distante de qualquer dor ou sofrimento. Algumas pessoas, por não entender a paternidade de Deus, dizem: mas se Deus é Pai, se Deus é amor, por que Ele não fez isso, ou não fez aquilo, ou não fez aquilo outro? Muitas vezes nós temos aquela ideia de Marta e Maria: se o Senhor tivesse aqui, não teria acontecido. O Senhor está conosco e muitas vezes as coisas ruins também passam a acontecer. Mas Deus, o Pai, Ele sempre está presente nas nossas vidas. Há uma frase de um rabino chamado Judá ben Simeon, que ele diz assim: Deus, Ele é o Pai, tenha certeza disso. E aí então ele fala assim: cuidado com os ídolos. E aí então ele diz: um ídolo está perto, mas longe. Deus parece longe, mas está perto. Então, olha que frase interessante. Um ídolo está perto, mas longe. Deus parece longe, mas Ele está bem perto. Então, como Pai nosso que está no céu, a essência do nosso relacionamento com Deus e com as demais pessoas da cristandade é realmente algo que nós tomamos para a nossa vida e para o nosso viver. Pai Nosso é oração dos filhos de Deus. E aí então, Paulo, falando em Romanos 8,15, diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Então, veja que nós podemos então fazer essa afirmação, que a oração do Pai Nosso é a oração dos filhos de Deus. Por quê? Porque antes nós estávamos mortos em ofensas e pecados. E a partir do momento que o Senhor trabalha nas nossas vidas, há uma graça de Deus, como diz Wesley, a graça preveniente que vai trabalhando nas nossas vidas. E então nós passamos a ter um relacionamento com o Senhor. Nós podemos chamar Pai, Pai Nosso, porque o Pai, Ele é o Pai da igreja, Ele é o Pai dos irmãos e irmãs, Ele é o Pai daqueles que invocam o nome de Jesus e fazem dele um único e suficiente Salvador. Paulo também, em Romanos 8, verso 16, ele diz: o próprio Espírito, porque agora nosso espírito foi vivificado, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.
Deus o Pai que está nos céus. E isso traz segurança, porque a misericórdia do Senhor vai se renovar a cada manhã. E por que a misericórdia se renova a cada manhã? Porque Deus é um Pai, e um Pai que está nos céus, e Ele faz tudo segundo a sua vontade. A convicção de Deus como Pai vai trazer para nós o perdão. E esse perdão é acessível, porque o Pai amoroso sempre trabalha em nossos corações. Mas tem uma ideia na sua mente. Não é porque o Pai é amoroso, isso não é desculpa para nós permanecermos no pecado. Nós precisamos entender, porque o Pai é nosso e Ele está nos céus. Nós temos que a cada dia realmente crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Quando nós estamos diante da presença de Deus, nós precisamos realmente aprender a falar de acordo com aquilo que Deus estabelece. Um teólogo alemão chamado Bonhoeffer, que viveu nos anos de 1906 a 1945, ele diz assim: uma criança aprende a falar porque seu pai fala com ela. Nós aprendemos a falar com Deus porque Ele falou primeiro conosco. E realmente é assim. O pai, a mãe pega a criança, fala papai, fala mamãe, ou seja, a criança aprende a falar a partir do momento que ela vai ouvindo realmente o pai e a mãe. Nós aprendemos a falar com Deus porque Deus falou primeiro conosco. E Ele falou de muitas formas, de muitas maneiras, como diz ali o início do livro de Hebreus, mas nesses dias Ele nos fala através de Jesus. Então, nós aprendemos a falar com Deus porque Deus fala conosco. Porque antes as nossas vozes eram vozes que apenas expressavam certos barulhos, e muitas vezes não se entendia nada, mas agora nós podemos falar com mais clareza, porque nós aprendemos a ouvir o Pai Nosso que está nos céus. Então, a partir do momento que nós entendemos que o Pai é nosso e Ele está nos céus, nós precisamos de duas coisas para nosso viver. Primeiro, obediência. Nós precisamos entender, se o Pai é nosso, Ele está nos céus, precisamos obedecer o Pai nosso, precisamos respeitar, precisamos honrar, enfim, fazer tudo com que realmente a nossa vida possa expressar a nossa filiação, a nossa adoção. Mas uma outra coisa é que tudo isso seja feito com amor, não é um peso. Por isso, na primeira carta de João, ele diz assim: os mandamentos do Senhor não são penosos, porque nós entendemos quem é o Pai e entendemos que Ele está nos céus, mas Ele está através do Espírito Santo vivendo no nosso coração. Então, nós precisamos sempre fazer a vontade de Deus, sempre responder a esta vontade de maneira amorosa, de uma maneira realmente renovada em nossas vidas. Como falamos, se o Pai está nos céus, realmente toda a nossa necessidade, toda a nossa vida, todo o nosso pensamento tem que se voltar para esse Pai celestial. Jesus, ele nos revela a ideia do Pai e da paternidade de Deus de uma maneira profunda. E se todos nós conhecêssemos realmente o Pai, não precisaria ter sido revelado. Então o mundo muitas vezes pensa que conhece Deus, pensa que sabe coisas sobre Deus, mas somente através de Jesus há uma revelação realmente de que Deus é o Pai nosso e Ele está nos céus. E dessa forma nós passamos realmente a sermos transformados dia após dia. Porque muitas vezes nós falamos como Jó, né? Jó, no capítulo 38, ele pergunta: Deus, onde o Senhor estava? Porque o sofrimento era tanto. Então ele fala: onde Deus está? Mas uma coisa que nós temos que entender, né? Dentro daquela visão ali no livro de Daniel, no capítulo 4, quando o rei Nabucodonosor, ele tem uma experiência, então no versículo 26 do capítulo 4 diz assim, que seria necessário um tempo para que ele pudesse aprender que o céu domina
sobre o reino dos homens. Né? Os céus domina sobre o reino dos homens. Não é porque Deus, o Pai Nosso, Ele está nos céus, não significa que Ele não tenha poder para gerir, tratar com as coisas que acontecem na terra. Por isso Jeremias, ele entendia o Pai Nosso, ele diz ali no capítulo 14, verso 9, ele diz: Senhor, Tu estás no meio de nós. Quando nós entendemos que o Pai é nosso e o Pai está nos céus, nós entendemos que este Pai se faz presente na nossa caminhada. Então, para que serve a oração? A oração serve para nós nos conectarmos a Deus. E a partir do momento que nós estamos conectados a Deus, mesmo que as coisas não se resolvam, nós aprendemos que a graça do Senhor ela é suficiente para nós. Por quê? Porque Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa com seus filhos e filhas. Por isso Davi disse: jamais eu fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Este amor de Deus para conosco é algo imerecido. O salmista diz no Salmo: Senhor, quem entrará no santuário? E aí ele fala: quem tem as mãos limpas, quem tem o coração puro, quem não tem vaidade e sabe amar. Nós podemos dizer assim que o Pai Nosso que está nos céus, Ele trouxe condições para que as nossas mãos estivessem limpas e o nosso coração estivesse puro, e dessa forma nós pudéssemos chegar até o trono da graça de Deus. Este amor do Pai Nosso que está no céu é um amor prático, e não há nada que possamos apresentar a Deus em oração que Ele não ouça. Ele pode talvez não atender da maneira como nós queremos, mas os ouvidos do Senhor sempre estão abertos para nós, porque Deus ama a todos nós. E o desejo de Deus é tornar todos nós filhos e filhas do Senhor. Ou seja, porque Deus tem uma forma de tratar com os seus filhos obedientes. Então nós precisamos entender. E uma das coisas que me chama a atenção na questão de orarmos o Pai Nosso é que essa expressão Abba, Pai, você já deve ter ouvido essa expressão. A palavra Abba ela era utilizada dentro do lar, ou seja, na intimidade. Porque, eu não sei, né, alguns casais têm uma forma carinhosa de um chamar o outro, mas isso muitas vezes na intimidade do lar, não é uma coisa em público. Então, chamar o pai de paizinho querido, papai do céu, enfim, era uma coisa que expressava realmente uma intimidade, coisa que era feito no lugar secreto de oração. Ao orarmos o Pai Nosso, temos a certeza de que não somos mais um na multidão. E me chama a atenção isso, queridos. Há um autor chamado Paul Tournier. Paul Tournier, ele era um médico, ele era um cristão, e ele diz que muitas vezes ele pensou que as listas intermináveis da genealogia da Bíblia poderiam ser omitidos. Você já talvez até se cansou, né, de ler ali vários nomes e quem gerou quem fez isso, quem fez aquilo, né? Mas até um dia que ele teve uma percepção de Deus, de que aqueles nomes que estão ali na Bíblia representam um número infinito de pessoas que Deus conhece pelo nome. Talvez você lê um nome da Bíblia e fale: mas quem que é esse? Eu já ouvi falar de Davi, eu já ouvi falar de Sansão. Quer dizer, existem algumas pessoas que são mais destacadas na Bíblia, mas tem nomes ali que aparecem uma única vez. Talvez o nosso nome apareça uma única vez, mas Deus conhece o nosso nome. Deus conhece a cada um de nós. Então, Ele é o Pai Nosso e Ele está nos céus. E que nós possamos realmente honrar, louvar, glorificar realmente esse nome do Senhor, que é um nome sobre todo o nome. Que Deus abençoe. Lembre-se, oração de uma só voz. A oração do Pai Nosso é a oração do meu Pai, do seu Pai, porque nós temos Jesus como o primogênito de muitos irmãos. Deus abençoe.